sou uma auxiliadora e faço parte da SAF. O que é a SAF? A SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina. É uma das sociedades internas da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ela tem como objetivo organizar o trabalho feminino da nossa igreja. Infelizmente, a função da mulher tem sido deturpada e tem havido prejuízos em muitas áreas. Na SAF, nós temos um motto, que podemos dizer ser um lema ou até uma missão. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. A ideia de uma sociedade auxiliadora não foi de uma instituição primariamente, mas foi do próprio Deus. Quando ele disse assim, far-lhe-ei uma auxiliadora, ele já estava criando um grupo de mulheres que então seriam auxiliadoras. E ele nos criou com essa nobre função. Pena que o pecado manchou isso. Nós recebemos do próprio Deus a função de auxiliar o nosso esposo, os nossos filhos, o nosso lar e, além do mais, o trabalho na igreja. De repente você deve estar pensando, mas auxiliar não é uma designação nobre. Parece alguém que esteja num segundo plano. E realmente, nas empresas, o auxiliar é sempre alguém que está aquém ou abaixo de alguém que tenha uma função de titular. Mas para o nosso Deus, ao contrário do que muita gente pensa, nosso Deus ele não é um Deus machista ou que defenda o feminismo. Pelo contrário, ele criou dois seres com funções diferentes. E eu preciso te lembrar que auxiliadora não é uma função de segundo plano, porque a mesma palavra ela foi designada para uma das funções do Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 26, na Nova Tradução Linguagem de hoje, diz que o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Ou seja, se o Espírito Santo tem a função de auxiliador, a nossa função de auxiliadora é sim uma função nobre. E sobre esse prisma, eu gostaria de refletir com vocês, nesse devocional, um texto que se encontra lá em Colossenses, no capítulo 3, nos versos 17, 23 e 24. Diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O verso 23 e 24 nos diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, meditemos nesses versículos. Nesses versos, nós temos os princípios do relacionamento entre servos e senhores. E nós somos servas, com uma única diferença. O nosso Senhor, o Senhor a quem nós servimos, ele é Cristo. E ele, como Senhor, nos ordena que tudo, em todas as áreas da nossa vida, tudo que nós fizermos, não basta fazermos. Deve ser feito de todo o coração. Então, como que uma mulher virtuosa, que é o padrão bíblico, deve exercer suas atividades? Primeiro, nós precisamos realizar todas as coisas com sinceridade. Eu gosto da etimologia e da definição da palavra sinceridade. Para os romanos,
siniceira era usado para qualificar um vaso perfeito, finíssimo e muito delicado. Esse vocábulo, então, passou a ter um significado muito mais elevado. Sincera é uma mulher franca, leal, verdadeira, que não oculta. Ela não usa disfarces ou dissimulações. Então, nós precisamos trabalhar para o Senhor com sinceridade. Nós precisamos ser exemplos de sinceridade, inclusive para mulheres mais jovens. E essa sinceridade a qual eu me refiro, ela é contrária à sabedoria carnal. Aquela que diz que eu ajo de uma determinada maneira, dependendo do efeito que aquilo venha a causar. Nós não procedemos de uma maneira ou de outra sem reflexão. Visto que a sinceridade, ela deve ser desenvolvida a partir do nosso relacionamento com Deus. E isso será externado no nosso lar, no nosso trabalho, em nossa igreja, ou seja, em toda a nossa conduta. Num segundo ponto, de acordo com o motto, uma mulher irrepreensível na conduta. É uma mulher que procura de tudo, ela faz de tudo para não cometer falhas. Não se acha nessa mulher, em sua conduta, algo que mereça repreensão, censura ou que a coloque em descrédito. Deve ser uma mulher também incansável na luta. É aquela mulher que, mesmo cansada fisicamente, emocionalmente, por vezes, mas ela se mantém ativa. Ela é firme na fé, porque ela sabe de onde vem a sua segurança. Ela sabe em quem ela tem crido. E por fim, ela sabe que se depender das suas forças, ela vai falhar. Mas ela sabe que a sua vitória foi conquistada por Cristo. Então, ela vai triunfar. Queridas, não façamos as coisas de qualquer maneira. Nenhum serviço que prestamos aqui é meramente temporal. Tudo que fizermos, todas as responsabilidades, as capacidades e as habilidades, tudo que possuímos vem de Deus. E para um propósito específico, que é glorificar a Deus e fazer com que o seu reino avance. Porque nós somos compostas por duas partes. Nós somos compostas por uma parte material e por uma parte imaterial. Então, tudo que nós fizermos aqui com a nossa parte material vai produzir efeitos espirituais. Por isso, não basta fazer, deve ser feito de todo coração. Realizar algo de todo coração, além do dever de ser feito de forma sincera, verdadeira, deve ser desenvolvido com a maior qualidade possível. Infelizmente, nós vivemos numa cultura que aplaude a mediocridade. É a cultura do ficou mais ou menos, mas tá bom. E caso você decida se superar e realizar o seu trabalho de uma forma excepcional, você ouvirá de alguém: não precisa de tudo isso. Ou então, vai bitolar, hein? Cuidado! Isaac de Israel, no ano de 1834, lhe disse: é gosto pervertido, ou seja, é gosto corrupto, satisfazer-se com a mediocridade, quando o ótimo, o excelente está ao nosso alcance. Então, a nossa oração nesse final de ano poderia ser assim: Espírito Santo, me dê condições de viver uma vida de excelência, de fazer todas as coisas com todo o meu coração, para que o Senhor receba para si glória, para que através da minha vida, da minha conduta, através do meu viver, o Senhor seja glorificado. Amém?